No capítulo 21 de Karsu, veremos que Feliz encontra por acaso Irmak, sua outra filha. Irmak vai procurar Karsu, e ela, furiosa, reclama por ter arruinado sua vida, já que depois que ela fugiu com seu padrasto, sua mãe perdeu a razão e Karsu teve que lidar com tudo sozinha. Além disso, Átila visita seu pai na prisão, e ele lhe dá um novo trabalho: conseguir se aliar a uma empresa que faz envios para o exterior para transportar sua mercadoria. Mas acontece que nessa empresa trabalha Lali. Por outro lado, Reja fica furioso ao descobrir que Karsu processou. O capítulo começa com Reja desesperado perguntando às pessoas, pois em um descuido perdeu seu filho. Ele pede às suas filhas que não se movam dali e depois vai procurar Deniz. Ele consegue encontrá-lo e se sente aliviado. Abraça o menino e diz que ele o assustou muito, que teve medo de tê-lo perdido outra vez. Pergunta por que ele se afastou. Deniz diz que não se afastou, que eles o deixaram ali sozinho. Reja diz que isso não é verdade, que estavam olhando os peixes e quando se virou ele já não estava mais ali. Pergunta se ele não está machucado. Pede que mantenha isso em segredo e que não conte para sua mãe, pois ela ficará muito brava. Ele leva o filho até onde havia deixado as irmãs, mas vê que elas não estão lá, então volta a se desesperar. Diz que cuidar de crianças é um martírio, que a mãe delas os mimou demais. Finalmente encontra as meninas mais adiante e reclama por não terem ficado onde ele disse. Diz que primeiro Deniz desaparece e depois elas, que vão deixá-lo louco. Tio Sim pergunta o que podia fazer se Selim estava chorando porque queria ver os peixes ali. Reja grita dizendo que ele não é como a mãe delas, que com ele as coisas vão ser muito piores. Deniz grita que eles já sabem. Surpreso, Reja pergunta o que ele disse. Deniz responde que nada. Reja continua brigando com as crianças por não obedecerem. Selim diz que quer ir ao banheiro. Deniz se recusa a entrar no banheiro das meninas. Tio Sim diz que ela também não entra no banheiro dos meninos. Reja manda que parem de brigar. Pergunta a Selim se ela consegue esperar um pouco, mas ela diz que não pode. Reja então diz que fará o seguinte: ele entrará no banheiro com Selim, e Tio Sim e Deniz ficarão na porta. Ele os adverte para que nem pensem em se mexer. Tio Sim diz que está com fome e pede que ele compre pizza. Deniz diz que não quer pizza, quer hambúrguer. Tio Sim responde que pizza é muito melhor. Reja resmunga porque não aguenta mais as crianças e vai levar Selim ao banheiro. Átila sai do presídio depois de visitar seu pai, que está preso. Jaqui pergunta como está o Sr. Jazan. Átila diz que ele está tranquilo e que pensa muito neles. Também perguntou quando iria sair. Jaqui diz que já falou isso antes. Devem deixar aqueles homens acreditarem que estão livres e depois cuidarão deles. Átila diz que está ansioso por isso e comenta que seu pai lhes deu outro trabalho, que precisam de mais uma coisa para completar a legalização. Jaqui diz que então terão que fazê-lo. Átila conta que uma empresa que organiza feiras no exterior se estabeleceu recentemente ali e faz envios toda semana. Eles enviarão sua mercadoria por esse meio, mas antes ele precisa ir inspecionar o local. Jaqui diz que tem certeza de que ele fará isso muito bem. Reja colocou a música que suas filhas pediram e elas estão cantando muito animadas, mas ele está exausto. Tio Sim pede que aumente o volume, mas Reja desliga a música e diz que está com dor de cabeça por causa de tanto barulho, primeiro no aquário e agora ali, e manda que fiquem quietas. Selim reclama por ele ter gritado. Reja diz que sente muito, mas são eles que o fazem gritar, pois ele também tem um limite. Deniz pergunta se já vão voltar para casa. Tio Sim diz que prefere a casa da tia, porque lá seu quarto é mais bonito. Ela liga a música novamente. Reja pede que desligue, mas Tio Sim se recusa. Reja continua resmungando. Karsu avisa a mãe que vai sair. Feliz pergunta para onde. Karsu diz que tem algumas coisas para fazer. Feliz pergunta se ela vai ver Átila outra vez. Karsu pergunta o que ela quer dizer com isso. Feliz responde que sempre que se sente mal ela vai vê-lo. Diz que pode ir, mas garante que os rumores não vão demorar a surgir. Karsu pergunta do que ela está falando. Feliz diz que as pessoas ali adoram fofocar e lembra que ela ainda é casada. Karsu diz que não vai ver Átila, mas sim uma amiga. Feliz, irônica, pergunta se por acaso ela tem amigos ali. Karsu responde que sim e vai embora. Reja reclama que está muito cansado. Lali diz que ele está exagerando. Reja responde que aquelas crianças drenam sua energia, que está exausto. Lali diz que crianças são complicadas.
Regia afirma que aqueles não são crianças, são monstros que não sabem se comportar e nunca ficam quietos e que Karsu os mimou demais. Lali, rindo, diz que ele quer a guarda das crianças, mas não vai conseguir lidar com elas. Regia diz que o importante é que Karsu vai enlouquecer quando ele ficar com os filhos. Diz que pode contratar 2 babás para cuidar deles, então Karsu se sentirá terrível ao saber que seus filhos não crescerão com ela só porque ela não quis voltar para ele. Lali, sarcástica, diz que é bom que ele tenha vindo, pois tirou dela qualquer vontade de se casar algum dia. Regia responde que o amor não faz sentido, que não se ganha nada com isso, e que o mais importante é a família. Lali pergunta o que o advogado disse. Regia diz que por enquanto tudo vai bem, que Karsu também é culpada por ter abandonado Lali, que não ajuda em nada ao fato de ter levado as crianças para longe. Ele pede que Lali ligue para Karsu de vez em quando para saber o que ela faz. Lali responde que é a última pessoa que Karsu quer ver e que percebeu isso em seu olhar. Regia insiste que ela apenas ligue e seja gentil. Lali diz que ele acha que Karsu é estúpida, mas está enganado. Regia diz que não acha que ela seja estúpida, mas também não é muito inteligente, e que agora o importante é criar uma boa imagem familiar. Lali pede que ele seja sincero e pergunta se ele deixou de ver Jandé. Regia pede que ela deixe esse assunto, diz que Jandé já voltou para Adana e que eles não têm mais nada a ver. Karsu está limpando a escola, pois fez um acordo com a diretora para pagar menos mensalidade. De repente vê Gulay batendo a porta e abre. Gulay, surpresa, pergunta o que ela está fazendo ali àquela hora. Karsu diz que trabalha ali e comenta que sua filha Selin estuda na escola. Gulay diz que ela não precisa fazer isso, pois ela mesma vem toda semana limpar. Karsu diz que então sua chefe se referia a ela quando disse que alguém vinha limpar semanalmente. Gulay quer ajudá-la, mas Karsu se recusa e pergunta por que ela veio. Gulay diz que perdeu as chaves e veio ver se as deixou ali. Então entra para procurar. No dia seguinte, Feliz está caminhando quando encontra Oya e a cumprimenta. A mulher, sarcástica, pergunta se ela saiu para inspecionar. Feliz responde que não, que saiu para caminhar como sempre, mas agora prestará mais atenção. Oya diz que a nota diferente e pergunta se ela deixou de fazer seus tratamentos de beleza. Feliz responde que claro que não, que sempre faz retoques. Oya diz que então foi impressão dela e aconselha que use protetor solar, pois o sol envelhece mesmo no inverno. Ela vai embora rindo. O advogado liga para Regia e conta que falou com o advogado de sua esposa. Regia pergunta o que ele disse. O advogado responde que informou que vai prosseguir com o pedido de divórcio solicitado pela senhora. Regia pergunta por que ele não fez com que ela desistisse, lembrando que tinha bons argumentos, já que ela abandonou o lar e ele pagou a dívida da mãe dela. O homem diz que, segundo outro advogado, a senhora está segura de que conseguirá a guarda das crianças. Regia diz que ligará depois e desliga. Em seguida decide ir procurar Karsu. Átila desce do carro e Jaqui lhe deseja sorte. O piloto o cumprimenta e ele sobe no helicóptero. De longe se despede de Jaqui acenando. Felice olha no espelho e começa a examinar seu rosto, pois ficou afetada com o que Oya disse. Diz que precisa aplicar botox, mas agora tem muitas despesas. Ela verifica seu cofre e vê que só lhe resta uma joia. Decide empenhá-la e depois recuperá-la. Karsu está preparando seu filho para a escola. Feliz chega e pergunta se já estão prontos. Karsu diz que quase terminou. Feliz comenta que decidiu ser a administradora do condomínio. Karsu se surpreende, então Feliz pergunta se ela acha que não é capaz. Karsu responde que é capaz, mas pergunta como teve essa ideia. Feliz diz que tem vontade de fazer isso. Karsu diz que então faça. Feliz pergunta se há alguma novidade sobre Regia. Karsu diz que ele não disse nada quando deixou as crianças. Denise comenta que seu pai ficou bravo e grita muito. Karsu manda que ele vá guardar suas coisas na mochila. O menino vai. Feliz diz a Karsu que teme que Regia leve as crianças, mas garante que se ele o fizesse as devolveria em 2 dias. Karsu pede que não fale disso porque a assusta ainda mais. Feliz diz que não tem nada a temer, pois Regia não pode cuidar das crianças, já que é um homem intolerante. Afirma que ele não está se aproximando delas porque as ama, mas para usá-las, pois sabe que elas são a fraqueza de Karsu. Karsu diz que entendeu e vai embora. Átila vai à empresa onde Lali trabalha e se reúne com ela. Regia chega à casa de Feliz e ela abre a porta.
O descarado vê Karsu e vai até ela furioso, perguntando se ela enlouqueceu e como ousa processá-lo. Karsu pergunta porque ele se surpreende se ela já tinha dito que faria isso. Regia pergunta quem ela pensa que é. Karsu diz para ele não gritar na frente das crianças. Regia grita que pode fazer o que quiser, que ela saiu de casa e o afastou dos filhos. Garante que vai levar as crianças e que ela nunca mais as verá. Karsu, irônica, diz que não acredita que as consequências possam ser piores do que isso. Feliz diz a Regia que ele deveria ter vergonha de agir assim diante das crianças. Regia pede que ela leve os pequenos para cima. Feliz responde que não fará isso, que aquela é a casa dela e pede que ele vá embora. Regia quer levar as crianças, mas Karsu se coloca em seu caminho e pergunta se ele enlouqueceu. Regia grita que foi ela quem o enlouqueceu e diz que ela não pode ficar com as crianças porque ganha uma miséria. Karsu responde que claro que pode, que o problema dele não são as crianças, mas sim ela, que ele só quer machucá-la e sempre foi assim desde o primeiro dia do casamento. E que agora percebe isso. Regia pergunta do que ela está falando. Karsu diz que ele é um homem completamente inseguro, incapaz de suportar que uma mulher o confronte, e que só está tentando feri-la porque gosta disso. Regia diz que isso é absurdo. Ele tenta ir pegar as crianças, mas Karsu o impede e diz que os filhos não querem vê-lo nem ficar com ele. Ela o adverte que se ele tentar levá-los, chamará a polícia. Regia lembra que eles ainda são casados, portanto ela não pode denunciá-lo. Feliz diz que aquela é sua casa e exige que ele vá embora imediatamente. Regia pede desculpas a ela. Diz a Karsu que desta vez vai embora, mas garante que ela não vai conseguir o que quer. Karsu responde que não se importa com suas ameaças e que não tem medo dele. Regia vai embora. Feliz diz que avisará o porteiro para não deixá-lo entrar novamente. Karsu pede que não faça isso, pois ele poderia fazer um escândalo do lado de fora e seria pior. Ela se aproxima dos filhos e explica que o pai estava um pouco alterado e por isso levantou a voz. Feliz vai a uma joalheria e empenha sua medalha de ouro, depois vai à clínica estética. Serdar a recebe com sua habitual gentileza. Feliz conta que uma amiga recomendou um tratamento e ela fez, mas teve alergia. Diz que isso lhe aconteceu por aceitar um tratamento barato. Serdar diz que ela não deve fazer algo assim novamente. Feliz pede que ele a ajude a melhorar o rosto. Serdar diz que a ajudará, mas garante que ela não precisa, pois está esplêndida para sua idade. Feliz agradece e diz que quer dar um pouco de frescor à pele. Serdar comenta que saiu uma nova enzima e pode aplicá-la, garantindo que ela terá um brilho ao estilo parisiense. Mais tarde Feliz sai da clínica e ouve alguém dizer o nome de sua outra filha. O motorista entrega o celular a Irmak e diz que ela o esqueceu no carro. Irmak se vira e vê sua mãe. As duas ficam surpresas. Voltamos ao passado, ao dia em que Feliz sofreu a pior traição. Adnan estava irritado porque Feliz o estava interrogando. Ela disse que ele estava muito misterioso ultimamente, que sua mente parecia sempre em outro lugar e que quando ela acordava ele nunca estava ali. Adnan disse para ela não começar com aquilo novamente. Feliz respondeu que depois de tantos anos vivendo com ele o conhecia e sabia que seu comportamento não era normal. Adnan disse que então ela deveria saber que ele já tinha chegado ao limite. Feliz perguntou que limite era esse. Adnan pediu que ela parasse de pressioná-lo e foi embora. Feliz subiu, colocou o casaco e avisou a filha Irmak que sairia e voltaria mais tarde. Ela foi a uma loja e comprou abotoaduras para dar de presente a Adnan. À noite voltou para casa e se surpreendeu ao ver as malas do marido. Perguntou se ele tinha outra viagem de negócios. Adnan respondeu que estava indo embora, que não podia mais continuar com ela e que era hora de ir com a mulher que amava. Confusa, Feliz perguntou de que mulher ele estava falando. De repente Irmak desceu as escadas e olhou para ela. Feliz percebeu que Adnan estava falando dela. Irmak e Adnan deram as mãos. Feliz ficou em choque e não conseguiu reagir. Os traidores foram embora juntos enquanto ela os via partir. De volta ao presente, mãe e filha continuam se olhando fixamente. Feliz não consegue evitar que algumas lágrimas caiam ao lembrar da terrível traição que sofreu. No dia seguinte Karsu está na loja quando Irmak aparece. Karsu ouve o som da porta e pensa que é um cliente, então diz que já vai atendê-lo. Quando se vira, fica surpresa ao ver Irmak. Ela a cumprimenta chamando-a de irmã. Karsu pergunta o que ela está fazendo ali. Irmak diz que já passou muito tempo. Karsu pergunta o que ela quer e como a encontrou.
Irmak explica que uma amiga a viu e percebeu que era ela. Karsu, sarcástica, pergunta se ela deixou sua mansão para vir vê-la. Irmak diz que sabe que ela está com raiva e que tem razão, mas já passaram muitos anos que elas são irmãs e que sente sua falta. Karsu, furiosa, pergunta como ela ousa dizer que sente falta dela se destruiu suas vidas quando decidiu ir embora com aquele homem e pensar apenas em si mesma e em seus sentimentos estúpidos. Grita que ela as deixou em pedaços. Irmak tenta falar, mas Karsu grita que se veio até ali, ao menos deveria estar preparada para ouvir o que ela tem a dizer. Pergunta se ela sabe o que aconteceu com a mãe depois que ela foi embora. Diz que ela enlouqueceu e que teve que viver na mesma casa com uma mulher destruída por sua culpa. Que sua vida ficou arruinada para que ela pudesse desfrutar de seu maldito romance. Irmak diz que isso é amor. Karsu, irônica, pergunta de que diabos ela está falando. Diz que amor é ingenuidade e pureza, mas eles são repugnantes. Pergunta como ela pôde se apaixonar pelo próprio padrasto. Irmak diz que sabe que não deveria ter acontecido, mas que ela e Adnan se apaixonaram e continuam muito apaixonados. Karsu manda que ela vá embora. Irmak pede que não a expulse. Diz que ainda não conheceu os sobrinhos e que faz muito tempo que não a vê. Karsu diz que ela cometeu um grande erro ao ir ali e pede que nunca mais se aproxime. Irmak implora, mas Karsu diz para ela esquecer que ela existe. Irmak pede que a escute, então Karsu perde a paciência e grita para ela ir embora. Voltamos ao dia anterior. Feliz não consegue dizer nada ao ter a filha diante de si. Ela simplesmente segue seu caminho. Irmak a observa ir embora. Feliz esbarra em uma mulher e nem se desculpa, pois está atordoada.